Olá pessoal, eu sou Breno Lucano, lá do blog Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero trazer uma questão para vocês. Será o estoicismo uma filosofia essencialmente centrada na questão da dor e do sofrimento? Da morte, por exemplo? Antes de nós continuarmos, eu peço para que se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Assim vocês estarão sempre a par das nossas atualizações. Nós produzimos sempre coisa de 1 ou 2 vídeos por semana, na maioria das vezes sobre o estoicismo. Eu fiz essa pergunta há umas 2 semanas mais ou menos lá no nosso grupo, no Facebook. E eu fiz essa pergunta porque alguns pesquisadores, Michel Frey, por exemplo, que eu estudo muito, ele faz essa ponderação do estoicismo ser uma filosofia que pensa na morte, que deseja a morte, que só espera na morte. É como se a morte, a dor, o sofrimento, as coisas ruins tivessem um papel central nessa filosofia. Então, esse é um pesquisador, um filósofo vivo ainda, francês. E a ideia dele é trazer para a atualidade o hedonismo. Então ele vai trabalhar muito com a história dos filósofos hedonistas, Epicuro, mas principalmente Aristipo, né, os cirenaicos, e por aí vai, né, os hedonistas iluministas e até a atualidade, assim como os anarquistas também. Mas a questão é que existe essa ponderação. E um amigo nosso, um pesquisador de cinismo, ele até nos recorda que Schopenhauer, por exemplo, no seu principal livro, ele fala sobre essa questão de trazer o estoicismo para esse núcleo reflexivo. Como se o papel central do estoicismo é sempre refletir no sofrimento, na dor e tal. Então Schopenhauer já falava isso. E quando eu fiz essa pergunta no grupo, é sempre para fazer uma reflexão. Fazer com que as pessoas leiam o estoicismo, principalmente para fora do estoicismo. Porque se você pegar unicamente os autores ditos estoicos, que na verdade a população de modo geral, o senso comum vai pegar principalmente só o período imperial. Mesmo assim, nem todo o período imperial. Aridídimo, por exemplo, não vai pegar. Eles vão ficar muito, por exemplo, só em Sêneca e Epicteto, Marco Aurélio. É como se o estoicismo fosse só esses 3 autores. E não tivesse aí 500 anos de história, com algumas dezenas aí de autores conhecidos, fora os desconhecidos. Aí, o que eles me responderam é que era uma ideia completamente errada. Que eu não tinha entendido realmente o que era o estoicismo. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui algumas respostas. O estoicismo não tem nada de triste, ao contrário, ela tenta nos mostrar a dimensão trágica que é a vida. Uma outra, aqui tem essa última aqui que eu acho muito interessante, é Jesus. Tem gente falando mal do estoicismo, é a arte de não ficar deprimido. Tem gente falando que o estoicismo está ligado à depressão, ai Senhor. Não entenderam absolutamente nada mesmo. Deixa eu ver uma outra frase aqui que eu achei que vale a pena ser comentado. Não.
o estoicismo valoriza aquilo que depende de nós e desinvestimento daquilo que não depende de nós. Muito interessante. Na verdade, essa frase, aceitar o que depende de nós, isso de um modo geral, as pessoas resumem muito o estoicismo só nisso, né? É como se só existisse isso e não existisse nada mais. Que é uma visão superficial pra caramba, né? Tá muito superficial isso. Então dá para vocês perceberem que, de um modo geral, essa é a visão que a maioria da população tem sobre o estoicismo. É necessário, portanto, que se faça uma leitura por fora, ver o que os comentadores, os pesquisadores, inclusive os detratores, aqueles que não concordam com o estoicismo, o que eles vão dizer para que a gente possa contrapor os pontos. Senão a gente vai apenas concordar com os autores. E filosofia não é apenas concordar, é você pegar também os pontos contrários e começar a refletir em cima. Michel Onfray, quando ele faz essa colocação, e certamente Schopenhauer também, é muito no sentido de fazer com que você comece a pensar no estoicismo para fora do núcleo histórico, do núcleo estoico. É para você não concordar, mas tentar encontrar pontos fracos, tentar encontrar lacunas, pontos não esclarecidos, tentar encontrar outras formas de se pensar, tentar pensar em outras formas de você ver o sistema. Isso é o fundamental. Senão a gente realmente, aí sim, a gente vai falar, ai Jesus, não entendeu nada de estoicismo. Realmente não entendeu mesmo. Ficou lendo só estoicismo. Mas o que os outros autores falam do estoicismo? Quando Epicuro coloca aqueles pontos de vista sobre a natureza casual do universo, e quando a gente faz um paralelo aí com o estoicismo, que reflexões que a gente pode tirar? Você veja, até Marco Aurélio ele foi bastante eclético. Ele cita Epicuro, ele leva em consideração Epicuro algumas vezes. Às vezes ele fala, Marco Aurélio fala, que será o mundo regido por uma força, uma inteligência, ou será apenas casuística? Ou seja, ele está levando em consideração os dois pontos de vista. Então é necessário que vocês leiam por fora do estoicismo também. Quando Michel Onfray levanta essas ponderações, eu acho que ele tem muita razão em algum sentido, especialmente porque ele é um hedonista. Sendo hedonista, e considerando que o hedonismo não é o que a população acha que é o hedonismo também, não é usufruir todos os prazeres sem medida, não é isso. O hedonismo não é isso. Nunca foi, na verdade, nem para Epicuro. Quando Michel Onfray fala isso, enquanto hedonista, ele está levando em consideração a natureza humana enquanto sendo permeado pelo mundo sensível. Nós somos homens, máquinas. Nós somos animais pensantes. Enquanto animais pensantes, nós sentimos desejos, prazeres, apetites. E de acordo com a perspectiva dele, que se aproxima muito da perspectiva freudiana, por exemplo, isso codifica a natureza humana. A natureza humana, desse ponto de vista, é apetitosa, é cheia de desejos, que quer a todo momento se satisfazer. Ele entende o homem, os hedonistas, como algo dotado de sentir coisas. Você toca, você sente, você tem um odor, você sente também, você vê, você tem percepções. Zenão de Cícero já dizia que também a primeira forma de obter
conhecimento através da percepção. Então, quer dizer, de uma certa forma, o mundo sensorial também é muito importante para o estoicismo. E não tem como desvincular o mundo sensorial do estoicismo. É necessário que vocês tenham contato com o mundo externo. Assim vocês conseguem conhecer o mundo e conseguem fazer julgamento. Isso é Zenão de Cícero, esse estoicismo. Isso não é hedonismo. Ainda que exista um filósofo estoico que seja hedonista também. Eu já fiz um vídeo sobre ele. Então, Michel Onfray faz essa contraposição, porque, na verdade, para ele, enquanto hedonista, o corpo é um instrumento existencial. O corpo se torna um mecanismo de vida. E na medida que vocês com nós, né, os estoicos, abordam muito sempre a questão do sofrimento, do trágico, você meio que afasta o corpo e aproxima o homem sempre muito para a questão sempre do não corpo. É muito como um cristão. Você tem que mortificar. Você tem que fazer o corpo sofrer para que você, estando afastado do corpo, se encontre com Deus. No estoicismo não tem exatamente essa ideia, mas de algum sentido se aproxima disso. Não é por acaso que alguns cristãos vão se aproximar muito dos estoicos, como Sêneca, por exemplo. Santa Teresa d'Ávila se aproxima muito de Sêneca. São Jerônimo gosta muito de Sêneca. Isso então não é raro, não é difícil de acontecer. É necessário que se entenda o estoicismo, mais uma vez, por fora do estoicismo. Leia Marco Aurélio, Sêneca, não tem problema. Leia também Zenão. Pegue Diógenes de Laércio, que é mais fácil de conseguir. Emil Breuer, que também não é difícil de conseguir. E principalmente, leia por fora os autores que vão comentar sobre o estoicismo. O livro Estoicos, os Estoicos, por exemplo, de Brad Winwold, é muito interessante. Já fiz um vídeo sobre esse livro. Tem também o livro Marco Aurélio, de Pierre Guimau, que também é muito interessante. É necessário que se leia os comentadores, senão a gente não vai entender o estoicismo. E aí a gente acaba caindo nessas respostas de senso comum que nós vimos no grupo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe por aí. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.